Hoje é uma noite muito especial para nós. Me sinto realmente privilegiado em poder ministrar nesse culto a palavra. Era o pastor Laércio estar ministrando a palavra hoje. Eu teria pregado na semana passada, mas por conta de agenda nós acabamos trocando. E eu me sinto muito honrado em poder trazer essa palavra nessa noite, num momento tão especial na vida da nossa igreja. Amém, amados? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 54. Nós vamos ler 3 versículos, do 1 ao 3. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, versos de 1 a 3, é o texto base da nossa reflexão nessa noite. Amém? Se você ainda não encontrou, apenas ouça. Diz assim o texto: Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho. Irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique as suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Amém? Se você quiser, obrigado, Wanderlei, anotar aí o tema da nossa reflexão nessa noite é uma família em crescimento. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar você, por gentileza, a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Nós vamos orar a Deus mais um momento, mais uma vez, porque nós precisamos realmente da bênção de Deus para essa palavra. Nós cremos que hoje é uma noite profética. Nós cremos que Deus tem algo a fazer nessa noite, neste lugar, de uma maneira muito especial e peculiar nas nossas vidas. Eu creio nisso. Hoje pela manhã nós tivemos um tempo aqui abençoadíssimo. Foi tremendo o que Deus já fez pela manhã. Nós sabemos que Deus tem mais ainda para fazer na nossa vida nessa noite. Quero dizer para você que a sua vinda aqui nessa noite, ela tem um propósito. Porque Deus não faz nada sem propósito. Então ore agora, sabe? Coloque-se na presença de Deus. Não permita que nada roube a sua atenção agora. Esqueça as coisas que estão te preocupando nesse momento. Curva a tua cabeça, pense agora no que Deus tem para você nessa noite. Por que será que eu estou nesse culto? Será que é apenas por conta da despedida do Jefferson, da Fernanda? Ou será que Deus tem usado essa situação para falar ao meu coração, para de alguma forma tocar na minha vida? Eu creio, Deus tem algo especial para nós. Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos agora, Senhor, nos submeter à tua vontade e ao teu propósito. É verdade, Senhor, que ainda tem coisas concorrendo com a tua vontade agora nas nossas vidas. Pensamentos, ó Deus, preocupações, ansiedades, distrações. Mas nós queremos repreender tudo isso agora, em nome de Jesus. Queremos declarar, ó Deus, que a nossa mente, nosso espírito está cativo aqui, Senhor, na tua presença, Jesus. Cativo aos teus pés para sermos ministrados pelo Senhor. O Senhor tem algo a fazer, nós sabemos disso. Como eu orei a Ti já, Espírito Santo, fizemos a nossa parte, mas o Senhor tem algo ainda muito maior para fazer nessa noite. Que o Senhor tenha liberdade para fazer na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que estão nos visitando. Ó Deus, nós sabemos que hoje é uma noite de cura, de salvação, de reconciliação, é uma noite de transformação, uma noite profética, Senhor, nós cremos nisso. Então faz, ó Deus, algo extraordinário que só o Senhor é capaz de fazer. Só o Senhor é capaz de mudar mentes e corações. Nós te pedimos, age agora. Oh Deus, nos abençoe nesse culto agora. Tenha misericórdia de nós, fala conosco nessa palavra. Nós te pedimos.
Oh, Senhor, acalma o nosso coração agora. Oh, Deus, apacenta o nosso espírito agora. Faz isso agora, Senhor, vai soprando nesse lugar, Senhor. Tua presença, Espírito Santo, Tua presença, Espírito Santo, a Tua presença, Espírito Santo. Faz isso, Deus. Faz isso, Pai. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Quando eu vejo o Jefferson falando aqui, e tudo que está acontecendo, né, na vida dele, da família dele, eu vejo como Deus é tremendo, amados, como Deus é extraordinário. Eu vi o Jé crescer. Eu fui um dos que dei uns petelecos no Jé. Hoje não dá mais, né? Desse tamanhozão aí, né? Mas o que ele disse aqui é extraordinário. Viver em família. Viver em família. Quando nós podemos viver em família, quando nós podemos ver que cuidamos uns dos outros e que nós vamos vendo os nossos meninos crescendo, se tornando homens, assumindo responsabilidades em Deus. E que responsabilidade! Nosso coração se enche de alegria de saber que Deus é fiel, que Deus cumpre os seus planos, os seus propósitos, que Ele faz muito além do que aquilo que a gente estava imaginando, pensando. Quem poderia imaginar tudo isso? Então, queridos, que você seja desafiado, em nome de Jesus, através desse breve testemunho que foi dado aqui, a continuar crendo no Senhor, crendo que viver em família é uma bênção. Por mais que o mundo hoje tente dizer o contrário, eu já disse aqui, e a maioria de vocês sabem, que eu venho de uma família grande. Nós somos em 8 irmãos. E, amados, somente aqueles que vieram de famílias grandes, assim como eu, sabem como é viver no meio de tanta gente. Eu me lembro das disputas que nós tínhamos entre irmãos, a maioria homens. Que luta, não era fácil. Mas como é bom. Hoje a gente vê a família já muito bem estruturada, estabelecida, a maioria dos nossos irmãos convertidos. Os nossos encontros familiares são marcantes. Sempre tem muita gente, porque agora tem os agregados, né? Então, além dos irmãos, aí vem as noras, aí tem os sobrinhos, e é uma coisa extraordinária. A gente se reúne e a casa fica pequena. E nós conversamos muito alto, a nossa família fala muito alto, parece que a gente está brigando. Então, as pessoas que passam lá na calçada acham que está tendo algum quebra-quebra, né? Mas é porque tem muita gente, todo mundo é muito falante. Então, é muito legal. Eu amo a minha grande família. Infelizmente, amados, nos nossos dias, há um grande movimento buscando desconstruir a família. Infelizmente, o estilo de vida adotado nos nossos dias é o estilo de vida, muitas vezes, de famílias muito pequenas, porque as pessoas dizem, filho dá trabalho, custa caro. E eu olho para o meu pai, hoje já com 85 anos, eu vejo como ele foi um homem valente, porque trabalhar, ele e minha mãe, dando um duro para criar 8 filhos, não foi fácil, foi desafiador. Mas eu encorajo as pessoas a terem suas famílias, construírem suas famílias, terem filhos, porque os filhos são uma herança do Senhor. Amém, amados? Por mais que seja desafiador criar filhos, não é fácil, não. A gente que tem filhos sabe os desafios que nós enfrentamos, mas é uma bênção. A família é uma bênção. E eu queria dizer para você nessa noite que, como igreja, nós somos uma família em crescimento. Amém? Uma família que só cresce. Amém? A igreja do Senhor só cresce. Você pode dizer um amém aí? Ela não decresce, ela só cresce. Ela vem crescendo ao longo desses mais de 2000 anos da era cristã. A igreja vem crescendo.
O fato, amados, é que o nosso Deus, Ele tem a visão de uma família grande, de uma multidão incontável. Quando Deus planejou a criação e a salvação do homem, Ele a pensou de forma numerosa. E a Bíblia nos mostra isso, de Gênesis a Apocalipse. Eu queria ler com você rapidamente alguns textos, você vai só anotando, porque a gente não tem tanto tempo para entrar nesses textos. Mas Gênesis capítulo 1, verso 28. Depois que Deus cria o homem, Ele diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Depois nós sabemos que a criação, o homem começou a se desviar dos caminhos de Deus, dar muito trabalho, e Deus então disse que Ele havia se arrependido de fazer um homem. Deus vem com o dilúvio sobre a terra, mas resgata uma única família. E aí após o dilúvio, Gênesis capítulo 9, verso 1, diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Novamente, essa visão de multidão. No chamado de Abraão, Gênesis capítulo 17, 5, Deus fala assim para ele: não será mais chamado Abrão. Abrão significa pai exaltado. Mas o Senhor disse para ele: seu nome será agora Abraão, que significa pai de muitas nações, porque eu o constituí, Abraão, pai de muitas nações. Ou seja, é Deus trabalhando o tempo todo nessa questão de ter uma família grande. Em Jesus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Então, João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Quando Jesus dá a grande comissão à sua igreja, Ele fala assim, quando Ele dá aquela ordem, Ele fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E aí lá no Apocalipse, no final da Bíblia, a visão de João é de uma grande multidão. Apocalipse capítulo 7, verso 9 diz: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Amém? Eu vou estar lá nessa multidão. Quantos vão estar nessa multidão? Amém, amados? Nós vamos estar lá. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é esse Deus maravilhoso, que pensa multidões, que quer ter realmente uma família grandiosa, numerosa, incontável. Então, queridos, a nossa família, ela é uma família crescente. A igreja é uma família crescente. Esse texto que nós lemos de Isaías, capítulo 54, o verso 2 ao 4, ele fala de crescimento, ele fala de expansão, fala da preparação de uma nova estrutura para suportar tamanho crescimento. Essa é a palavra profética de Deus. Então, nós somos uma família em crescimento. Eu posso ouvir um amém? Amém, amados? Então, queridos, nós estamos nos estruturando em diversos aspectos para cumprirmos a visão e a missão que Deus tem para a nossa igreja. Qual é a visão que Deus tem para a nossa igreja? A visão é ganhar todas as pessoas para Jesus. Amém? Ganhar todas as pessoas para Jesus. Então a visão, ela remete ao crescimento da igreja. E esse crescimento, amados, ele vai muito além de números. É um crescimento saudável e responsável. Amém, queridos? Nós não estamos falando apenas de números quando estamos falando de crescimento. Nós estamos falando de transformação de vidas. O pastor Carlito Paz diz que nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Então nós queremos ter uma igreja saudável, porque ela é uma igreja saudável, ela cresce, ela alcança o objetivo, ela cumpre com o seu propósito, ela cumpre com a sua missão. E ele continua dizendo: tem igreja que parece um supermercado de gente, só cresce em número, mas não tem uma proposta de recuperação, de ensino, de discipulado, ou seja, de gerar vida na vida das pessoas. Nós, enquanto igreja, comunidade de Cristo, família de Cristo, nós queremos crescer. Nós queremos crescer gerando transformação nas vidas, vendo vidas sendo ganhas para Jesus e sendo transformadas. Amém, amados? Então o nosso crescimento, ele é um crescimento que é saudável, que é responsável. Por quê? Porque além da visão, nós temos uma missão. A visão é ganhar todas as pessoas para Jesus, mas a nossa missão enquanto igreja vai muito além. A nossa missão é ganhar e incluir na família. Amém, queridos? Incluir na família e levar a crescer na fé, porque é assim que deve acontecer. Quando alguém nasce, espera-se que ele cresça.
que ele seja saudável. Então, a nossa missão é levar todos aqueles que estão nascendo nesta igreja, nascendo para Jesus, a crescer na fé. Ajudá-las também a descobrir os seus dons e o seu ministério. Ou seja, como é que eles vão poder servir no corpo, fazerem parte do corpo, serem úteis nas mãos de Deus. Instrumentos de salvação nas mãos de Deus, também é a nossa missão. E por último, enviá-los ao mundo para a glória global de Deus, como está acontecendo aí com o Jefferson e com a Fernanda, né? Nasceram para Cristo, cresceram, se fortaleceram na fé, descobriram o seu chamado, descobriram os seus dons e agora estão sendo enviados para quê? Para a glória global de Deus. Amém, amados? É assim que tem que acontecer no meio da igreja. Então, queridos, a visão de Deus, ela jamais mudou. A visão de Deus, ela continua sendo a mesma. Qual é a visão de Deus? Salvar todos os homens em todos os lugares. Amém? Esse é o desejo de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor quer que todos se salvem. Se você puder depois em casa, medite no capítulo 53 e também no capítulo 55 de Isaías, que você vai entender melhor esta mensagem que nós estaremos ministrando para você nessa noite. No capítulo 53, nós encontramos a profecia dada por Isaías, mais ou menos 700 anos antes da vinda de Jesus, dizendo sobre o sacrifício de Cristo no Calvário. E qual era o propósito? Revelando, amados, que a visão de Deus, ela não está limitada a um povo ou a uma nação. A visão de Deus é que todos sejam salvos, amém? Em todos os lugares, no mundo todo. Então, não importa, Deus olha para toda a humanidade. Diz assim, Isaías 53, 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, amém? Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Então, Isaías 53 está dizendo que Jesus veio para levar o meu pecado e o seu pecado. E é o pecado de muitos, porque a visão de Deus é de uma numerosa multidão. A visão de Deus, querido, não tem limites. Ou seja, nos mostra que a salvação é para todos, em todos os lugares. No coração de Deus, amado, não existe barreiras. No coração de Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 4, ele diz assim, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então, todos que estão nesse ambiente aqui, nessa noite, o desejo de Deus é que você seja salvo. O desejo de Deus é que você tenha um encontro com Jesus. O desejo de Deus é que você seja transformado pelo poder dEle, pelo amor dEle, pela graça dEle, tenha uma nova vida nele. Todos sejam salvos. Esse é o desejo da parte de Deus. No capítulo 55, ele começa com uma promessa maravilhosa. Verso 1 diz assim: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A mensagem aqui, amados, é que a conta já foi paga. Amém? Aleluia. Fala aí para o seu irmão, a conta já foi paga. A salvação é pela graça. O Senhor já pagou a nossa conta. Amém, amados? Vinde e comprai. Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então você vale o sangue de Cristo. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Olha o valor que você tem. Talvez você está aqui nessa noite e ainda não entendeu isso. O valor que você tem. Eu quero dizer para você, você tem muito valor. A sua vida é preciosa. Aos olhos de Deus, Ele deu a vida do Filho dEle para ter a sua. Olha o quanto você vale, amado. Então creia nisso. Isso tudo aconteceu porque um dia
o nosso Pai Celestial resolveu alargar a sua tenda. Um dia o nosso Pai Celestial resolveu estender a sua salvação a todos os homens. Mas sabe o que é mais interessante, igreja? É que Deus decidiu fazer isso comigo e com você. Ele nos chamou para sermos os seus cooperadores. Deus decidiu não fazer isso sozinho. Deus disse: eu quero um povo comigo, eu quero a igreja comigo, eu quero os meus filhos comigo, para cooperarem comigo nessa missão, neste projeto. Então Deus nos envolveu nessa missão. Qual é a missão? Ganhar todas as pessoas para Jesus. Amém? Você está com Deus nesse negócio? Amém? Sabe, queridos, a pergunta que fica para nós é: como podemos cooperar efetivamente com Deus no cumprimento dessa missão? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Deus, como eu posso cooperar contigo? Como eu posso cooperar contigo no cumprimento desta grande comissão de alcançar todas as pessoas para Jesus? Deus conta comigo e com você, amém, amados? Deus poderia ter usado de qualquer outro meio, qualquer outro tipo de instrumento, de mecanismo, mas Ele escolheu usar a minha vida e a sua vida. Ele quer eu e você com Ele nesse projeto. Amém, amados? E como é então que nós podemos cooperar com Deus? Eu penso que o texto de Isaías nos dá pelo menos 3 possibilidades de cooperar com Deus. E a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse nessa noite é que a melhor forma de cooperarmos com Deus é crendo na palavra profética do próprio Deus, crendo que o tempo da nossa esterilidade passou, amém? O tempo da nossa esterilidade passou. Que esterilidade é essa? Esterilidade espiritual. Nós temos muitos filhos de Deus que ainda são estéreis na fé. Ainda não geraram filhos espirituais. Deus quer curar a muitos nessa noite, amém? Quer que você tenha filhos espirituais. Olha o que ele diz: cante, ó estéril. Você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada dos que o daquela que tem marido, diz o Senhor. Amém, amados? Essa palavra é uma palavra para a igreja. Nós somos aqueles que Deus chamou para serem seus cooperadores, para sermos aqueles que vão gerar filhos espirituais, que serão instrumentos nas mãos de Deus para ganhar multidões para o Senhor. Então, em nome de Jesus, se você talvez sofra de algum tipo de bloqueio, talvez você tenha até esse desejo de ganhar vidas para Jesus, talvez você venha caminhando com Cristo há anos e isso é um peso na sua vida. Você olha e você ainda não tem alguém que você possa dizer: esse é meu filho espiritual, esse é meu discípulo, eu ganhei esse para Jesus, eu ganhei aquele para Jesus. Talvez há em você essa frustração. O Espírito Santo está dizendo nessa noite: eu vou te curar, filho. Se você desejar, se você me pedir, se você clamar, se você disser: Deus, cura-me, eu quero ser pai de filhos espirituais, Deus vai te dar filhos. Você crê nisso? Então comece a glorificar o Senhor, porque Deus nos chama a cantar alegremente e a nos regozijarmos nele, porque o tempo da nossa esterilidade cessou. Amém, amados? Esta igreja, ela está vivendo dias de uma unção de multiplicação. Você pode dar um glória a Deus? Esse ano nós já batizamos 33 pessoas. Até a semana passada já tivemos batismo de 33 novos irmãos neste lugar. Há uma unção de multiplicação sobre nós. Deus tem nos abençoado. Nós tivemos alguns anos onde parecia que havia uma esterilidade. Nós não estávamos ganhando pessoas para Jesus. Parece que a igreja tinha parado de crescer. Esse ano Deus tem nos restaurado. Deus tem restaurado o nosso vigor, a nossa força, a nossa paixão pelo perdido. Por aquele que ainda não conhece Jesus, Deus tem nos feito amar essas pessoas e a investir na vida deles. 33 novos irmãos batizados. E eu quero dizer para você, queridos, que isso é só o começo de uma grande colheita que está por vir. É só o começo de uma grande colheita, porque nós estamos vivendo um novo tempo. Deus está nos dizendo: alegrem-se, celebrem, cantem de alegria, porque eu darei filhos espirituais a vocês. Amém, amados? Louve o Senhor. Cada pessoa que levanta a mão e recebe Jesus, temos que fazer festa mesmo,
porque a palavra de Deus, nos alegrarmos com o nascimento de novas vidas para o Senhor. Essa alegria tem que estar no nosso coração. Essa alegria tem que fazer parte da minha vida e da sua vida. Amém? Você crê que Deus vai te dar filhos espirituais? Você crê que nós estamos tendo essa unção de multiplicação? Amém? De crescimento, que nós vamos avançar, que nós vamos expandir. Amados, isso tudo é para a glória de Deus, não é para a glória de homens. Sabe, ganhar vidas para Cristo. Temos uma igreja numerosa. Não é porque nós queremos ser uma igreja grande, cheia de gente, não é isso. É porque nós amamos vidas. É porque nós amamos o Senhor. É porque nós sabemos que só a igreja tem uma palavra de esperança, de transformação e de salvação para aquele que está sofrendo, para aquele que está aflito, para aquele que está debaixo de cadeias. Então eu e você somos convocados pelo Senhor nessa noite a declararmos: eu também terei filhos espirituais. Amém? Uma segunda coisa que a gente aprende aqui em Isaías: se queremos cooperar com Deus, se realmente temos essa disposição de cooperar com esse propósito de Deus, nós precisamos adequar a nossa estrutura para acolher e integrar todos aqueles que irão nascer para Jesus em nosso meio. Amém, amados? A adequação da nossa estrutura para acolher e integrar esses que irão nascer. Olha o que o versículo 2 diz aí: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme as estacas. O que Deus está dizendo para nós aqui? Prepare o lugar para o crescimento. É preciso, amados, limpar o terreno, amém? É preciso tirar tudo aquilo que esteja impedindo o crescimento. É preciso ampliar a estrutura e pensar grande. Porque, queridos, nós vamos precisar de bastante espaço para abrigarmos o crescimento da nossa família, amém? Bastante espaço. E essa adequação, ela não é só na questão física, na estrutura física. Essa adequação, ela passa pela estrutura física. Nós vamos reformar e ampliar esse lugar, amém, queridos? O projeto já está quase pronto, já está quase finalizado. Eu já disse aqui num culto passado, e vou dizer novamente, está ficando lindo. Amém? Uma estrutura maravilhosa. Vamos ter muito mais condições de adequar esse crescimento. As pessoas terão mais condições de ter os filhos aqui numa nova estrutura, os jovens numa nova estrutura, os nossos treinamentos numa nova estrutura. Uma estrutura adequada ao crescimento. Então é a ampliação e a reforma da nossa sede. Amém, queridos? E daqui a pouco você vai poder se engajar, né, também nisso. Dizer: eu quero fazer parte dessa ampliação, eu quero fazer parte desta reforma, eu faço parte desta família, amém? Mas a nossa estrutura também precisa ser ampliada no que diz respeito ao nosso emocional. Corações abertos para acolher os novos, amém? Quantos corações estão abertos aí para acolher novas vidas? Olha que bênção. Coração dilatado, alargado. Eu disse pela manhã que é interessante, eu não sei quantos aqui estão com filhos, assim, noivos, que já estão prestes a casar. Eu sei que o meu pastor Laércio está lá com um agregado, né, pastor? E eu também estou com um agregado lá em casa, entendeu? Então, quando os filhos começam a namorar e a coisa vai ficando séria, né? Vai chegando os agregados, a família começa a crescer. E aí o nosso coração tem que estar aberto. Porque é um novo que está chegando. Às vezes o genro chega, pega o controle da televisão. O pastor Laércio falou que lá ninguém faz isso. O Genilson falou: não, eu faço sim. Lá eu pego o controle. Né, Rodrigo? O Rodrigo ainda não está falando nada, porque ele ainda não assinou, entendeu? O contrato, né? Ontem lá nós tivemos uma despedida lá no pastor Laércio. E foi interessante que eu cheguei e falei assim para o Rodrigo: Rodrigo, essa churrasqueira não está precisando de uma luz, não. Uma lâmpada aí que está escuro. Não, estou enxergando tudo. Depois eu fui saber que ele tem mais de 4 graus. É de miopia que você tem aí? Nem com luz ele está enxergando. Mas vai falar mal da churrasqueira do sogro? Não vai, meu irmão. Vai falar bem da churrasqueira. Então, amados, o coração tem que estar aberto. Sabe, a igreja é assim. Às vezes as pessoas fecham o coração. Chega uma pessoa nova. Às vezes ninguém dá um abraço.
Por quê? Porque o coração está fechado, ele não está olhando. Sabe, amados, nós temos que ter um coração que é acolhedor, amém, queridos? Braços abertos, coração dilatado. As pessoas que chegarem se sentirem amadas por nós. Ampliar essa estrutura, o sorriso, o abraço, isso faz toda a diferença, amém? Acolher com amor, com graça. Então, ampliarmos, adequarmos a nossa estrutura emocional, mas também passa por uma ampliação da nossa estrutura espiritual. Nós precisamos nos adequar para o crescimento. Por isso, nós temos estruturado a igreja. Temos já um trilho de discipulado. O curso Integração tem sido uma bênção, amém? O pessoal que tem participado do curso tem visto como tem sido bom. Então, nós temos já estruturado o nosso trilho para que as pessoas cheguem e elas possam ser ministradas, elas possam crescer, como já dissemos, na fé, descobrirem seus dons, seus talentos, como é que elas podem ser úteis na família, fazerem parte de fato da família. Então, nós temos o nosso trilho de discipulado, que já está quase completo. Então, nós temos buscado ampliar a nossa estrutura em todos os sentidos, para acolhermos e abrigarmos o nosso crescimento. Amém, igreja? A nova tradução da linguagem de hoje, ela traduz esse versículo 2 da seguinte forma: aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora, e não faça economia nisso, amém? Deus está dizendo, olha, seja extravagante, amplia mesmo. Às vezes a gente fala da nossa visão futura, tem pessoas que acham que a gente está ficando doido, mas amados, não é nada de loucura não, talvez aos olhos dos homens é loucura, mas é o que Deus quer, é que a gente pense grande, amém? Multidões, multidões, sabe, queridos, uma cidade inteira se curvando aos pés de Jesus, a igreja de Jesus marchando nessa cidade, salvando vidas. Então, amados, o Senhor está dizendo, não economize. E eu queria falar para você, nessa reforma e nessa ampliação, nós não vamos economizar, amém, amados? Nós vamos fazer de acordo com a necessidade da igreja, com aquilo que é necessário realmente ser feito. Então, de repente, você vai ver algumas coisas e talvez você pode pensar assim, nossa, mas precisa disso. Eu vou dizer a você, precisa. Amém? Nós vamos fazer tudo o que for preciso para que todos que estejam aqui se sintam bem e sejam amparados. Ainda há uma terceira coisa que nós podemos aprender aqui, nesse texto de Isaías, que faz muito sentido para uma família que está crescendo. É alinharmos a nossa visão com a visão global de Deus. Amém, queridos? A nossa visão precisa ser alinhada com a visão global de Deus. Você percebeu nos textos que nós lemos que Deus não pensa pequeno? Que Deus não pensa uma cidade, que Deus não pensa apenas uma nação, mas Deus vê o mundo todo. E a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, tem que ter essa visão. Uma visão que é alargada, uma visão que é abrangente. Olha o verso 3. Uma promessa do Senhor para nós. Toma posse disso nessa noite. Ele fala assim, porque transbordarás, fala comigo, transbordarás. Para a direita, para a esquerda. A tua posteridade possuirá nações e fará que se povoem as cidades assoladas. A nossa posteridade possuirá nações, queridos. É uma palavra de Deus. Deus está dizendo assim, não há fronteiras. A obra tem que se expandir. A igreja tem que avançar. Nós temos um mundo para conquistar. Então, amados, a visão de Deus, ela é global. Ele nos chama para alcançar as nações. Então, enquanto igreja, nós precisamos alinhar a nossa visão com a visão dele, amém? Olha que tremendo, nós já temos missionários nas nações, amém, queridos? Nós podemos declarar isso hoje, que esta igreja tem uma visão global, amém? Nós temos o Zé Ricardo, que hoje está lá em Mianmar. Ele estava no Timor-Leste, fez um trabalho extraordinário naquele país, que impactou aquela nação com leis trabalhistas, que abençoaram multidões naquele país. Um país devastado pela guerra civil, um país que não tinha mais leis. Deus o enviou para lá. E essa igreja foi essa mola propulsora, juntamente com outras agências missionárias e outras igrejas. Viabilizamos o envio do José Ricardo, e ele foi uma bênção em Timor-Leste. E agora está sendo uma bênção em Mianmar. Agora nós estamos enviando mais uma família para a Espanha. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Não sabemos como é que essa missão vai se desenvolver lá em Madrid. A Silvia já foi, o Augusto, a Laís, agora está indo o Jefferson, a Fernanda,
o Theo, a Luísa, nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que essa é a visão de Deus. Vamos para as nações, vamos para as nações, amém, queridos? Talvez nessa noite Deus possa estar tocando o seu coração. Talvez o coração de alguns pais aqui possa apertar nessa noite, porque talvez Deus também vai pedir o seu filho para as nações. Que você esteja aberto nessa noite, amém? A declarar, a minha família é para servir o Senhor. Se Deus chamar, nós vamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Nós vamos para as nações, amém, amados? Isaías 61:9 diz assim, seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Amém, amados? Uma promessa de Deus para os nossos filhos. O Senhor está dizendo, olha, os seus descendentes, os seus filhos serão conhecidos aonde? Entre as nações. Você já pensou, papai e mamãe? O seu filho sendo uma bênção para as nações. E as pessoas olhando para o seu filho lá numa outra nação e declarando, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um servo de Deus, porque vão ver a unção de Deus sobre a vida dele. Você crê nisso, querido? Essa é a visão global de Deus. Na Bíblia, a mensagem, esse versículo ele é traduzido assim, seus descendentes se tornarão conhecidos em todos os lugares. Seus filhos em países estrangeiros serão reconhecidos imediatamente como pessoas que eu abençoei. Amém? Vocês serão reconhecidos lá em Madrid. Imediatamente, como filhos que o Senhor abençoou. Uma bênção para aquela nação, para aquele país, para aquela cidade, para muitas famílias que estão lá precisando do Senhor. Amados, talvez você não saiba, mas a Europa tem se tornado muito humanista. Os países na Europa estão se tornando humanistas. O que significa isso? Não creem mais em Deus. Creem apenas no talento humano, que as pessoas fazem e acontecem porque eles são bons mesmo, porque eles têm um talento próprio, isso é nato neles. Mas o Senhor vai usar os nossos irmãos para dizer, ei, é um Deus que faz. É Ele quem me capacita, é Ele quem me dá sabedoria, é Ele quem me dá esse talento, é Ele quem me dá essa ferramenta. Glória ao nome dEle. Amém, amados? Que Deus possa te abençoar com essa palavra nessa noite, querido. Sabe, queridos, essa noite para nós é realmente uma noite profética. E eu queria concluir com você, lendo novamente esse trecho de Isaías, a partir do versículo 2. Ele fala assim, alarga o espaço da tua tenda. É uma palavra para mim e para você, amados. Há uma parte que é de Deus. O crescimento vem da parte de Deus, mas tem uma parte que é nossa. O Senhor está dizendo aí, faça a sua parte. Igreja, vamos alargar a nossa tenda, amém? Igreja, vamos ampliar a nossa estrutura. Porque muitos precisarão ser abrigados debaixo dessa estrutura, debaixo desta família. Aí o texto continua dizendo, e não o impeças. Não feche o coração para aquilo que Deus quer fazer. Não feche o seu coração para aquilo que Deus quer fazer nesses dias. Talvez Deus está te desafiando. Está chamando você para assumir um pouco mais de responsabilidade na casa dele. Talvez Deus está te desafiando a dizer, ei, separe um tempo maior para me servir, e você está resistindo. Talvez Deus está dizendo para você assim, ei, por que você parou? Por que você parou? Volta, filho. Venha trabalhar na minha obra. Se engaje na minha obra. Eu quero usar você. Talvez você está impedindo Deus de agir na sua vida, na sua casa, na sua família. Seja você o primeiro nessa noite a dizer, Deus, o meu coração está aberto. Deus, eu quero ser usado, eis-me aqui. Eu quero ser esse instrumento teu para as nações. Que o Senhor possa me capacitar para isso, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé.